E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tem a nova versão do Aether SX2, ou pelo menos uma compilação removendo aí todas as coisas ruins que tem nas últimas versões do Aether SX2 e trazendo aqui uma nova versão com um outro nome diferente. Esse daqui é o Nether SX2, que justamente, né, ele utiliza ali o nome do bloco do Nether para poder fazer alusão ao, obviamente, o Nether e, é claro, o próprio Aether SX2 que utiliza ali um bloco totalmente azul no seu logo. E no Nether SX2, assim como eu falei para vocês, ele não muda muita coisa do Aether SX2, é praticamente o Aether SX2, só que sem aí os nossos incríveis anúncios que foram adicionados na sua nova versão da Play Store. Então aqui, como vocês podem comparar, é praticamente a exata mesma interface, só que como eu disse aqui sem os anúncios, e se a gente ver aqui na barrinha dos lados é exatamente igual. Não muda nada, não tem nenhuma configuração nova, não tem nada de novo sob o sol. O único diferencial é que por não ter anúncios e também por ser baseada numa versão muito mais recente do Aether SX2, você pode ter alguns ganhos de performance dependendo dos seus dispositivos. Eu testei aqui em pelo menos 3 dos meus dispositivos, sendo eles o nosso querido Poco F5, o nosso querido Anbernic RG 405M com seu Unisoc T618 e o nosso grande monstrão, o tablet baratinho que, cara, esse tablet aqui é até mais fraco que esse próprio celular aqui, que é um Redmi Note 8, que tem o seu poderoso Unisoc T606 e uma tela de 10 polegadas pra gente rodar vários jogos de PlayStation 2 em 0.5x. E sim, o nosso Nether SX2 também tem algumas outras diferenças, principalmente com ele sendo compatível totalmente com launchers e front-ends aí específicos para consoles portáteis e outros tipos de dispositivos, como por exemplo o DaiCjo, que é um dos launchers, que é um dos front-ends no caso, que eu estou utilizando aqui no meu RG 405M, ok? Então se a gente viesse aqui na aba de PS2, a gente teria completamente a aba deles para a gente poder lançar os nossos jogos. E aí é só a gente lançar que ele automaticamente vai abrir o nosso jogo, já obviamente configurado e definitivamente feito aqui as configurações do seu jeito que você escolher. E é claro, o melhor é que ele se baseia na versão mais recente do Aether SX2, não a versão que está na Play Store, mas sim a alpha do site deles, só que como eu falei, totalmente sem anúncios e com algumas melhorias do que a versão beta que está propriamente dita lá no site do Aether SX2. Só lembrando que caso vocês venham a querer instalar essa versão do Nether SX2, ele não é compatível com a versão que a gente tem atualmente do Aether SX2, então para você ter os dois, no caso não dá para você ter os dois. É só você excluir aqui o seu Aether SX2, porém antes de você excluir, você tem que vir aqui nas suas configurações, clicar aqui em transferir dados, clicar em exportar para você poder exportar os seus dados, e aí você escolhe uma pasta onde você quer exportar todos os dados, como por exemplo saves, BIOS, configurações, entre várias outras coisas. Você exporta aqui para alguma pasta diferente e depois, quando você já tiver no seu Nether SX2, é só você vir aqui novamente, transferir dados, e aí você clica em importar e vai até a pasta aonde você deixou os seus dados do Aether. E aí você vai poder jogar com todas as suas configurações sem ter que fazer nada de novo e, é claro, também mantendo as suas próprias configurações e saves originais. Mas como a gente sempre faz aqui nos testes, eu vou começar com o celular mais potente e depois eu vou escalonando aqui na ordem. Começando aqui, é claro, com o nosso Poco F5. Bom, para cada um dos jogos eu fiz algumas configurações diferentes. Então aqui no nosso God of War, por exemplo, quando a gente vem aqui não no carregar estado, mas sim nas propriedades do jogo, eu deixei aqui nas configurações globais originais, né, que são ali os padrões ideais e seguros pra gente rodar, ou seja, taxa de ciclo de EE a gente tá aqui com 100%, e aqui os pulos de ciclo e o modo de controle no modo normal e no modo disable, e as configurações gráficas que eu utilizei para rodar o God of War foram aqui a OpenGL como renderizador da GPU, e aqui a resolução interna de 3x nativa. E com essas configurações a gente conseguiu um resultado excelente no nosso God of War. A gente tá conseguindo rodar ele em 60 FPS cravadinhos, justamente, né, porque esse celular é muito potente. O Poco F5 é de boaça para você rodar em 3x. Se eu colocasse aqui em 4x, ele já dava ali uma peidadinha a mais na farofa,
mas no geral, mesmo nessa parte aqui onde tem vários dos lacaios e como vocês podem ver, ele tá rodando aqui de boaça sem perder literalmente nada de desempenho. 60 FPS a todo o momento da nossa jogatina, mesmo em 3x. Um outro jogo que eu queria ter a mesma sorte seria o nosso Need for Speed Carbon, porém ele é um jogo muito mais pesado para se rodar em celulares móveis, então aqui eu acabei utilizando algumas configurações personalizadas, como por exemplo, mudar aqui a configuração gráfica de OpenGL para o modo Vulkan, e aqui eu tive que utilizar apenas a 2x. E mesmo com essas configurações, o nosso joguinho ainda dá algumas peidadinhas na farofa para conseguir rodar direitinho, ok? A gente tem aqui os 60 FPS em algumas partes da nossa gameplay, mas a maioria das vezes ele fica aqui entre os seus 49 e 52 FPS, dando várias quedas de frames, e principalmente nessa nova versão, ou né, nesse Nether SX2 e não no Aether SX2, como vocês podem ver, a Vulkan dá uma bugadinha, principalmente ali nas janelas. Vocês podem ver ali que tá piscando pra caramba. Isso daqui é um defeito dessa versão do Nether SX2, porque no Aether SX2, tanto na versão mais recente quanto na versão que está disponível na Play Store, não tem esse bug quando a gente roda em Vulkan esse jogo. Mas no geral, o desempenho ainda é bem satisfatório, e para você que quer jogar numa resolução maior que na resolução 1x em um pouco F5, acredito eu que você vai ter um desempenho até que bem aceitável. Ele não tá caindo tanto, ele mantém um desempenho até que bom ali para você conseguir jogar. É claro que não é 60 FPS a todo o tempo no nosso gameplay, mas pelo menos é uma boa parte da nossa gameplay, o que não atrapalha tanto assim a nossa desenvoltura com esses carrinhos. E como vocês podem ver, tá bem gostosinho da gente poder jogar o nosso Need for Speed Carbon, que é um dos jogos mais pesados que a gente tem para poder emular aqui no Aether SX2, ou nesse caso aqui o Nether SX2. E por último, mas não menos importante, como esse canal gosta de trazer bastante coisa de futebol, eu também não poderia deixar de testar pelo menos o nosso World Soccer Winning Eleven 10, ou melhor dizendo, Bomba Patch, com aqui o patch, é claro, de 2023. Eu utilizei aqui o nosso renderizador não modo de Vulkan e aqui a nossa resolução interna em 4x. E pelo nosso Bomba Patch ser um jogo extremamente leve pra gente rodar, como vocês podem ver na qualidade de 4x e com a Vulkan, ele roda aqui tranquilamente. Eu tentei rodar ele também no modo de OpenGL, mas o modo OpenGL já tava dando umas travadinhas maiores, mas aqui, como vocês podem ver, na Vulkan ele roda suavemente bem a 60 FPS a todo momento, e é claro, uma qualidade sem igual, porque o desempenho está espetacular. E é claro, galera, você vai ter aqui simplesmente o melhor jogo de futebol da história, melhor que FIFA, melhor que o PES atual, principalmente, e é claro, com todos os times 100% atualizados, como é de praxe do nosso querido Bomba Patch. E uma resolução muito maior que HD, porque 4x de PlayStation 2, capaz, é um desempenho espetacular que a gente tá tendo aqui. Mas beleza, isso daqui foi com um dispositivo bem mais potente. O processador do Poco F5 é muito potente. Mas e se a gente não for assim para um dispositivo tão potente e principalmente com uma GPU Mali? Será que ele ainda vai rodar bem? E sim, a gente vai ter aqui um bom desempenho para a gente rodar em um Anbernic RG405M, ou se caso você tiver um Unisoc T618. E lembrando, esse daqui ainda é meio que low-end, né, porque esse processador não é muito poderoso, e é claro, esse Anbernic aqui tem apenas 4 GB de memória RAM. No nosso God of War eu já tive que reduzir aqui a qualidade gráfica e também fazer algumas modificações mais específicas, e tanto é que eu estou utilizando aqui os padrões rápidos e inseguros, ok? Vindo aqui nesses três bolinhos, como vocês podem ver, são esses aqui os padrões rápidos e inseguros, que consistem no nosso sistema estar aqui com a taxa de ciclo de EE de 75%, pulo de ciclo do EE em underclock moderado, e aqui o nosso modo de controle de afinidade no modo disable. Já para o God of War eu utilizei algumas configurações um pouco mais personalizadas, como por exemplo utilizar o OpenGL e, é claro, a resolução interna nativa de 1x. E 1x na tela perfeitinha para PlayStation 2 do Anbernic RG405M não fica nada feio, e ainda mais rodando esse jogo a 30 FPS. Eu não sei se você queria um pouquinho mais de FPS, mas 30 FPS tá bom demais pra gente rodar em uma coisinha como essa. Como vocês podem ver, galera, a gente consegue rodar ali dando algumas quedinhas para uns 25, 27 FPS, igual daria ali no nosso Aether X2 normalmente, mas aqui a gente ainda consegue manter os nossos 30 FPS a maior parte do tempo da nossa jogatina. Se a gente quiser um pouquinho mais de estabilidade, você pode tentar reduzir para 0.75x, porém pelo tamanho de tela já ser exatamente igual ao do PlayStation 2, a gente não vai ter muitos benefícios, principalmente
principalmente porque diminuía a nossa resolução, já tendo uma resolução muito abaixo. É claro que seria bem terrível, principalmente aqui na questão da resolução de 0.75x. Não muda tanto assim, mas se você reduzir ainda mais para 0.5, aí sim você vai ter uma perda de qualidade gráfica absurda. Mas aqui na 1x a gente ainda tem um bom desempenho e é claro, galera, eu recomendo muito mais você jogar com resolução 1x do que a resolução 0.75 ou até mesmo a resolução de 0.5x, que ficaria terrível pra gente jogar um jogo lindíssimo como o God of War de PlayStation 2. Já aqui no nosso Shadow of the Colossus, galera, eu utilizei a exata mesma configuração. Então aqui na nossa configuração de sistema, ciclo do EE está em 75% e o pulo de ciclo sendo em underclock moderado. Já aqui nas nossas configurações gráficas, eu coloquei aqui na renderizador Vulkan e também tentei ser corajoso na resolução 1x. E na resolução 1x ele tá pegando ali por volta dos seus 11 FPS, não que vai estar totalmente travado, mas por conta aqui dos pulos de quadros que estão ativados nessa configuração de sistema, vai ser uma jogabilidade muito fluida e quase 100% da sua velocidade. O grande problema é que vai estar um pouquinho ruinzinho para algumas pessoas mais exigentes, então para essas pessoas eu recomendo você colocar em 0.75x. Aí sim, o seu FPS já vai dar uma boa subida ali para casa dos seus 11 a 17 FPS, ainda vai estar pegando 11 em algumas partes, mas 17 FPS é bem mais bem-vindo e alguns glitches gráficos devido à nossa mudança ali de resolução, mas como vocês podem ver, galera, ainda tá bem ruinzinho, então Shadow of the Colossus é um pouquinho mais difícil da gente rodar, e é claro, se você quiser aqui modificar, você pode tentar colocar aqui o seu gráfico na 0.5x, que por algum motivo não está aplicando quando eu entro naquelas configurações, mas aqui agora, quando a gente coloca na configuração direta do Shadow of the Colossus, bora aqui carregar o nosso estado. Como vocês podem ver, agora sim está aplicado o nosso 0.5x, o nosso FPS deu sim uma leve melhoradinha, mas como vocês podem ver, nada que melhore tanto assim a nossa experiência para jogar o Shadow of the Colossus nesse T618. E já aqui no nosso tablet com o T606, que é um processador bem ruinzinho, a gente já vai ter aqui alguns outros jogos, como aqui o nosso Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, nosso God of War 2 e o Shadow of the Colossus. Todos eles eu utilizei a exata mesma configuração, é claro também com aqui as nossas configurações dos padrões rápidos, ou seja, o nosso sistema com a mesma taxa de ciclo de EE de 75% e underclock moderado, e aqui nos nossos gráficos, renderizador de GPU sendo a Vulkan e a 0.5x nativa. E como eu falei, galera, não vai ser uma das melhores resoluções pra gente jogar, já não era em um dispositivo com uma tela pequena, imagina então numa tela gigante como essa de 10 polegadas. É claro que o desempenho tá muito legal, mas eu tentei colocar também na OpenGL aqui o nosso God of War e, acredite se quiser, nesse processador ele rodou muito melhor na Vulkan, então é justamente o que eu estou utilizando aqui, porque na OpenGL ele tava rodando a 10 FPS, e aqui na Vulkan ele tá pegando pelo menos os seus 25 pra gente conseguir jogar esse jogo. Não que seja uma péssima maneira de jogar, mas como vocês podem ver, tá sim sendo uma péssima maneira de jogar, porque não tá legal, o nosso quadro não tá legal, a resolução não tá legal e esse processador aqui é muito fraco para rodar a PlayStation 2, mas como vocês podem ver, para tudo tem um leve jeitinho, até mesmo sacrificando algumas coisas como uma qualidade gráfica, um FPSzinho aqui e ali, mas eu acredito que o desempenho tá bem legalzinho para algumas pessoas. O Dragon Ball, mesmo sendo um jogo mais levezinho, também nessa resolução não fica muito bom, porque ele fica bem granulado aqui durante as nossas bordas, e numa tela de 10 polegadas eu acredito que não seja também a melhor das opções. Como vocês podem ver, galera, a gente tá aqui tendo um resultado até que bem da hora, porque esse jogo é travado aqui os nossos 30 FPS, então a gente tá pegando ali por volta dos nossos 20, 21, 22 FPS, mas no geral não é um resultado ruim, a gente tá conseguindo pegar ali ainda uma boa jogabilidade, né, até porque algumas vezes é até bom você não ter tantos gráficos e tanto FPS, porque você consegue ver alguns golpes que o seu inimigo pode soltar, mas não que isso adiante no meu caso, porque eu sou horrível em jogar alguns jogos de luta, principalmente aqui o nosso querido Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Mas no geral a gente ainda consegue um desempenho bem legal e satisfatório, é claro, para algumas pessoas, porque para outras isso daqui tá bem ruinzinho, até mesmo aqui na casa da resolução. E por último, mas não menos importante, a gente também testou aqui o nosso Shadow of the Colossus, e se tava ruim naquele dispositivo, imagina aqui nessa belezinha. Até que não mudou muito assim o nosso resultado, né? Como vocês podem ver, só tá ali caindo um pouco mais de quadros e ainda na resolução 0.5x fica bem terrível da gente executar. Mas se eu fosse dizer alguma coisa, eu diria que, pelo menos na minha concepção,
tá melhor do que o Aether SX2. Tirando o fato, eu achei o desempenho mais consistente nessa versão, então tanto aqui no nosso tablet baratinho, quanto no nosso RG 405M, quanto aqui no nosso Poco F5, eu achei o desempenho dessa versão muito melhor. Não muito melhor na questão de mais FPS, mais quadros, principalmente para celulares mais fracos, mas uma questão de estabilidade de frame rate, que nas outras versões até tinha uma boa estabilidade, o problema é que ela não se mantinha por muito tempo. Eu consegui jogar God of War, Need for Speed e o nosso querido Bomba Pet no Poco F5 por muito tempo sem o nosso quadro cair, só ali no nosso Need for Speed, como eu falei, que é um jogo mais pesado, e também deu pra gente se divertir bastante jogando aqui um Godzinho 2 e um Shadow of the Colossus aqui nesse querido Anbernic RG 405M. Mas enfim, galera, essa daqui é a nossa nova versão do Aether SX2, ou pelo menos uma versão modificada dele, sendo o Nether SX2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.